segundo o Espírito, uns com os outros, através aí das redes sociais. Essa noite eu gostaria de fazer uma reflexão com você, que está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Se você puder, abra comigo a sua Bíblia em 2 Timóteo, em segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1. Nós vamos ler os versículos 3 até o versículo de número 14. Gostaria de fazer uma reflexão com você sobre esse texto. E o desejo do meu coração e a minha oração é que você possa estar meditando, refletindo e sendo fortalecido pela Palavra de Deus. Então, desde já gostaria de dar a paz do Senhor Jesus a todos que já estão aí na live e que Deus assim abençoe sua vida, sua casa de forma rica e abundantemente. Amém? Então abra comigo aí a sua Bíblia, eu vou ler a palavra que está em 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo de número 3. Diz assim a palavra: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, lembrando das tuas lágrimas, mas estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois te exorto, te encorajo, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sã doutrinas, a sã palavra que me ouviste e recebeste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém? Então preste atenção para que você compreenda aquilo que eu quero compartilhar com você nessa palavra. Coragem ou covardia? O que está diante de nós? O que nós de fato temos vivido ou experimentado nesses últimos dias? Há em nós coragem ou a covardia? Timóteo, ele passa por uma situação muito difícil quando o apóstolo Paulo escreve para ele aqui na sua segunda carta, porque Paulo estava preso, ele estava diante de um futuro muito incerto, porque Paulo já estava condenado nessa ocasião, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, preso, já com uma condenação, ele seria morto. E Timóteo, que era um jovem pastor, estava sendo agora instruído por Paulo para que ele pudesse seguir o ministério, para que ele pudesse cumprir o seu chamado de forma eficaz
e com sabedoria diante daquilo que os desafios que estavam diante dele. Diante disso, eu estive refletindo porque todos nós estamos vivendo um verdadeiro desafio nos últimos dias. O desafio de vivermos enclausurados, presos dentro da nossa casa. É claro que isso é por uma boa razão, por um bom motivo, no sentido de guardar a nossa própria vida, mas isso não é uma situação fácil, todos nós estamos sentindo por isso. E Paulo estava preso quando ele escreve essa carta, já ao fim da sua vida. E nessa carta ele traz aqui uma palavra de encorajamento a Timóteo, reconhecendo que Timóteo, que era um filho muito amado da parte dele, estava agora com desafios. Algumas pessoas, quando leem o texto, às vezes acham que Paulo, ao exortar Timóteo, para que ele pudesse reavivar o dom, pensasse que Timóteo estava desanimado. Não, a questão não era que Timóteo estivesse desanimado, mas é que o apóstolo Paulo estava afirmando para Timóteo de que ele deveria reacender, manter viva, acesa e aquecido no seu coração aquilo que ele tinha recebido da parte de Deus, como promessa de Deus sobre a sua vida. E ele está exortando Timóteo por uma razão. Qual era o motivo? Olha, por essa razão é que eu te exorto. Que razão era essa? Quando nós lemos anteriormente o texto, Paulo ele está elogiando Timóteo pela fé que ele tinha. Então, Timóteo está sendo exortado para que ele pudesse manter-se diante da fé que ele tinha em Cristo, diante daquilo que ele já tinha recebido, é que ele pudesse manter aceso o seu coração, a sua fé, a sua alegria, o seu ânimo, a sua coragem, a sua força, por aquilo que ele tinha recebido. Paulo tinha empunhado as mãos sobre Timóteo, abençoando a vida dele como um servo, como um jovem pastor. E Paulo fala assim, olha, porque não tem recebido o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação ou de autodisciplina. Ora, todos nós que recebemos a Cristo, quando nós confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador e nos tornamos filhos de Deus, nós passamos a receber o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Esse Espírito de Deus que está em nós, que habita em nós, que nos fortalece, que nos impulsiona, que nos dá a alegria, a ousadia, esse Espírito de Deus que em nós habita, ele não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia, um espírito de inspirar a força, a fé, o amor, a autodisciplina, a moderação. Por quê? Por que eu preciso de moderação? Por que eu, como cristão, preciso ser moderado? Olha, nesse momento que nós estamos vivendo, é o momento que nós precisamos ainda mais manter a moderação, a autodisciplina, uma autodisciplina da nossa fé, da nossa busca com Deus dentro da nossa casa, da meditação da palavra de Deus, da verdade, dos princípios que carregamos dentro de nós, da fé cristã, precisa ser guardado, precisa ser fortalecido, precisa haver uma disciplina na nossa busca e na nossa consagração e entrega da nossa vida a Deus todos os dias. E isso, no momento que vivemos, não é uma tarefa fácil. Porque quando nós estamos reunidos como igreja no templo, é agradável, é bom, e naturalmente nós sentimos muito mais fortalecidos de estarmos dentro do templo, reunido, adorando, buscando, celebrando a Deus, na comunhão da igreja, na comunhão dos irmãos. Mas quando estamos dentro de casa, isso já não é uma tarefa tão fácil. Isso é, de fato, um desafio para nós. Mas o apóstolo Paulo, ele fala que nós não recebemos um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de moderação. E aí, diante disso, eu lhe pergunto, você tem sido covarde ou você tem sido corajoso? Ou o amor de Deus que está sobre a sua vida
tem te fortalecido, a tua consciência de fé que está em Deus tem fortalecido você. O apóstolo Paulo ele vai discorrer sobre essa questão da fé e a importância da nossa vida, e nós precisamos refletir sobre isso, porque nós não podemos nos envergonhar da fé que recebemos, nós não podemos nos envergonhar daquilo que temos da parte de Deus. E quando eu falo envergonhar, significa que naquela época o apóstolo Paulo já estava exortando a Timóteo que muitos outros irmãos já tinham abandonado a fé, já tinham se esquecido das promessas de Deus, já estavam se desfalecendo. E em tempos como esse, se nós não guardarmos o nosso coração, é possível que nós também venhamos a desanimar. Ora, vez por outra nós nos deparamos com cristãos que se sentem desanimados, desencorajados, sem força, sem ânimo. E olha, eu quero dizer para você que se sente dessa forma, olha, não desanime, mas permaneça firme, reaviva a fé que há no seu coração. Ainda que o futuro possa te parecer tão obscuro, tão incerto, olha, tantas situações da nossa vida podem nos trazer incerteza, né? Nós sabemos o que caminhamos até aqui, mas nós não temos uma visão daquilo que ainda vem adiante de nós, daquilo que nós ainda vamos viver ou experimentar. É incerto, nós não sabemos o que nos reserva o amanhã. Por isso que a Bíblia fala, olha, basta cada dia o seu próprio mal. Eu preciso entender a minha vida hoje. E hoje eu preciso me fortalecer. E hoje eu preciso me manter firme na minha fé, na minha esperança, na minha convicção da promessa, daquilo que Deus ele tem derramado sobre a minha vida. Paulo estava preso. E logo ele diz a Timóteo, olha, não se envergonhe do testemunho do Senhor e nem de mim que sou encarcerado. Ora, ser cristão naquela época era um desafio, porque o Estado naquela época, as autoridades, perseguiam os cristãos. Então ser cristão naquela época não é como hoje. Hoje nós temos uma liberdade religiosa de adorar a Deus nos cultos, de fazer um culto no nosso lar, na nossa casa, na igreja. Temos a liberdade de transmitir uma palavra, um culto, como nós estamos fazendo agora por uma rede social. Mas naquela época o evangelho ele era perseguido. Não se podia pregar o evangelho com liberdade. E em momentos assim, muitas vezes as pessoas, ao se sentirem encurraladas pela sociedade, pelos ditames do mundo, muitas vezes se sentem envergonhados. Muitos cristãos, pessoas que começam a caminhar na fé, muitas vezes desanimam e sentem-se desencorajados a manter a fé, sentem-se desencorajados a testemunhar que são filhos de Deus, que agora são crentes, que agora seguem a Bíblia como fonte de verdade sobre a vida deles. Quantas pessoas acabam desanimando ou sendo desencorajadas porque agora elas são cristãs? Porque agora ela não se enquadra mais no mesmo grupo social de antes. Porque agora os amigos não olham para ele como antes. Olha, agora você é o crente, agora você é o careta, agora... E aí a pessoa começa a ser atacado. Nas redes sociais, como temos visto nos últimos dias, a igreja sendo atacada, os pastores sendo atacados, os crentes sendo atacados. Somos desafiados à nossa fé, né, no âmbito da cura. Quantas pessoas têm colocado aí, cadê você, pastor, que ora, que cura, que faz milagre? Olha, as pessoas estão equivocadas quanto ao ministério pastoral. Nenhum pastor tem poder para curar ninguém. Quem cura é o poder de Deus, é a ação do Espírito de Deus que opera, às vezes sim, através de homens de Deus, de pastores, mas oramos e Deus cura. Olha, eu já tive experiência de orar por pessoas e serem curadas, mas eu também já tive experiência de orar por pessoas que não foram curadas. Isso não significa que falta em mim a unção, o poder de Deus, não, mas é porque Deus tem propósitos específicos para a vida de cada pessoa. Há pessoas que Deus tem o propósito de curar, há pessoas que Deus não tem o propósito de curar. E talvez você se pergunte assim, pastor, mas se Deus não tiver o propósito de curar a minha vida, de me livrar dessa situação, significa que eu não sou amado? Significa que Deus não se importa comigo? Não, não é nada disso. Significa que o propósito que Deus tem sobre a sua vida é diferente daquilo que Ele tem na vida do outro. Propósito que muitas vezes nós não compreendemos, mas mesmo diante de propósitos que nós não compreendemos,
de circunstâncias que a nossa mente não alcança, ainda assim nós devemos manter a nossa coragem, a nossa força e a nossa fé. Porque eu crer em Deus e ter confiança em Deus não é por aquilo que Ele pode fazer por mim, não é pelo milagre que Ele pode operar pela minha vida, mas eu creio em Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele realizou na cruz do Calvário por mim, pelo fato dele ter me perdoado dos meus pecados e me dar uma oportunidade de alcançar a graça da salvação. O maior milagre é a salvação que está em Cristo Jesus. E Paulo, ele também enfatiza isso aqui para Timóteo, quando nós lemos esse texto. Olha, não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe do testemunho do Senhor Jesus, e nem de eu que sou encarcerado. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. É difícil, às vezes, encarar algumas verdades, mas o apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos ser participantes dos sofrimentos. Ora, mas Deus deseja que venhamos a sofrer? Não. Mas isso significa que quando você é forte, que quando você é firme, que quando você não desiste, quando você não abre mão da tua fé, quando você não retrocede, ainda que tudo esteja indo na contramão, ainda que tudo pareça contrário, você glorifica Deus pela firmeza do teu coração e a certeza daquilo que Deus é na sua vida. É por isso que nós participamos dos sofrimentos de Cristo. Primeiro, porque participamos do sofrimento de ter que testemunhar uma fé que muitos não acreditam. Vivemos hoje no período da grande apostasia. As pessoas, elas não creem em Deus, o mundo lá fora blasfema acerca de Deus, envergonha o Evangelho, falam mal da igreja, falam mal dos pastores, falam mal dos crentes. Vivemos essa realidade hoje e ser crente nessa ocasião é de fato um desafio para todos nós, porque precisamos enfrentar a opinião pública, a opinião da sociedade, por uma fé, por uma certeza que não reside nas coisas daqui, mas uma certeza daquilo que Deus ainda vai fazer e operar lá na glória, lá na frente. É claro que eu tenho convicção de que Deus pode fazer grandes coisas na minha vida aqui. É claro que eu tenho certeza de que Deus está operando em favor da minha casa, da minha família, das pessoas que eu amo, dos meus amigos, pelas pessoas que eu oro. Eu tenho essa convicção. Mas eu preciso ter convicção de permanecer firme e fiel a Deus, ainda que seja pelos sofrimentos. Porque quando nós suportamos a dor, quando nós permanecemos firmes diante de toda a adversidade, nós glorificamos a Deus pelo testemunho de não retroceder. Porque é muito fácil servir a Deus ou dizer que é cristão quando a sua despensa está cheia, quando você tem dinheiro na conta bancária, quando a saúde vai bem. Mas o nosso maior testemunho não são nesses momentos. O nosso maior testemunho não é quando Deus nos dá uma vitória e ganhamos uma porta de emprego, ganhamos um carro novo ou tivemos a oportunidade de comprar a casa. É claro que nós glorificamos a Deus pelas bênçãos que Ele nos dá aqui. Mas o seu maior testemunho, ele sempre será de você permanecer firme, fiel a Deus nos momentos mais difíceis da sua vida. Quando as pessoas olharem para você e ver assim, olha, mas ele tem razão para murmurar, olha, ele tem razão para estar desesperado, aflito, olha o que ele está vivendo, olha o que ele está passando, olha a dor, olha a aflição, olha a enfermidade, olha o desemprego, olha, pobre coitado do que ela está passando. Mas ainda assim você levanta a sua cabeça e você sabe que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Porque aquele que fortalece você é o Espírito de Deus que habita em você. É o próprio Cristo agindo, operando e atuando através da sua vida. Por isso nós somos participantes do sofrimento de Cristo. Pelo Evangelho, pela palavra da verdade, pela convicção que nós temos da nossa fé. Ora, e o apóstolo Paulo ainda diz assim no versículo, continuando no versículo 8, né? Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor e nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação.
não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Deixa eu dizer uma coisa a você. A salvação que Deus te dá, a graça que Cristo te oferece, ela foi preparada para você antes da fundação do mundo. Deus já tinha um propósito eterno em todas as coisas. E a salvação que Ele te deu foi uma salvação mediante a graça. A salvação que Cristo oferece é por graça, é por favor que eu e você, nós não somos merecedores. Por isso que o apóstolo Paulo fala que ele nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. As pessoas, quantas e quantas vezes as pessoas estão equivocadas acerca das posturas das pessoas quanto às obras. Ora, é claro que nós cristãos devemos fazer a boa obra, devemos amar, devemos testemunhar, devemos praticar o amor, a generosidade, a compaixão. Não temos dúvida disso, a Bíblia nos ensina a esse respeito. Mas é interessante quando nós estamos, às vezes, eu já estive muitas vezes em velório, por exemplo, que é um momento triste, é lamentável estar num velório, diante de uma perda de um ente querido, de algum familiar ou de algum amigo. E sempre no velório nós vemos alguém dizer assim: olha, mas ele era tão boa pessoa, ela era tão boa pessoa, que Deus tenha misericórdia e dê a ela o reino, que dê a ela a glória. Olha, nós não podemos fazer tal asseveração, tal afirmação. Porque o fato de uma pessoa, ainda que tenha sido boa, ainda que tenha caminhado na integridade, com uma moralidade exemplar, que tenha sido generosa na sua vida, que tenha praticado boas obras, isso ainda não lhe garantirá a salvação da sua alma. Isso não é certeza de que ninguém vai ser salvo. Jesus ele disse lá no Evangelho de João, ele diz assim: olha, e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como o único e o eterno Deus. A salvação não está por aquilo que eu faço, a salvação está no fato de eu crer que Cristo Jesus, Ele me perdoa os pecados, Ele me purifica de toda injustiça, significa de todo ato de maldade do meu coração que um dia eu tenha feito. Cristo, Ele me perdoa. Por isso que João fala, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A salvação que está em Cristo Jesus, a graça, a vocação que Ele nos dá, é o fato dele nos convidar à salvação, nos convidar a receber e aceitar o seu amor, a sua misericórdia, o seu favor sobre nós, para nos garantir uma herança, não aqui, mas uma herança eterna, reservada nos céus. Quando a nossa visão está nessa esperança, quando nós compreendemos esse grande prêmio, que não é a daqui, mas é eterno, ora, todo e qualquer sofrimento, adversidade, problema que passamos aqui na terra, não significa para nós, porque passamos a estar em um estado de espírito tão mais elevado, em uma paz que excede todo o entendimento, que eu passo a suportar todas as coisas aqui, porque eu tenho no meu coração uma alegria indizível, eu tenho no meu coração uma paz que excede todo o entendimento. E quando nós alcançamos essa graça, nós não tememos o homem, nós não tememos os vírus, as pandemias, a morte, a enfermidade, nós não tememos a dificuldade financeira, a escassez. Não, nós temos uma certeza, uma paz que excede o entendimento e confiamos na graça de Jesus. Nós não tememos o fato de pensar, mas será que aquela pessoa que eu amo, e se ela não aceitar Jesus, será que ela vai para o inferno? Nós não tememos isso, mas nós confiamos na promessa de Deus e oramos por aqueles que ainda não conheceram essa graça, para que eles sejam tocados, alcançados, ministrados por essa graça, por essa misericórdia, e oramos e cremos de que também serão salvos. Por isso que nós devemos testemunhar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, e aquilo que Ele faz na nossa vida. Por que Paulo ele exorta Timóteo de que ele pudesse reavivar o dom que ele recebeu? Qual era o dom que ele recebeu? Ora, Timóteo era um jovem pastor, não era para ele desanimar diante da adversidade, não era para ele desanimar diante daquela situação adversa onde havia perseguição,
onde muitos cristãos estavam abandonando a fé. Ora, deixa eu te fazer uma pergunta, você que está me assistindo, você vai permanecer fiel mesmo após a quarentena? Ou será que você vai retroceder só porque você ficou 1, 2 ou 3 ou mais semanas sem se reunir com a igreja no templo? Ora, você não pode desanimar por causa disso. Muito pelo contrário, é o momento que a tua fé precisa ser exercida. É o momento que você precisa manter a tua convicção, a certeza daquilo que Deus é e daquilo que Cristo faz na sua vida. E manter-se fiel a Deus, testemunhando a palavra da verdade, o amor que você tem a Ele. Agora, é claro que quem não tem Cristo da maneira como nós temos, às vezes compreende isso. É difícil para o ímpio compreender que graça, que fé é essa que nós vivenciamos. Eu quero dizer para você que me assiste e que talvez você ainda não tenha tido encontro com a fé, o dia que você abrir o seu coração, o dia que você permitir que Cristo habite sobre a tua vida, o dia que você entender que Deus quer fazer de você não uma criatura, mas filho de Deus, você vai experimentar algo tão extraordinário da parte de Deus que você não temerá a nada nessa vida. Porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Deus quer fazer de você um filho, Ele quer fazer de você um vocacionado, Ele quer trazer sobre a tua vida um espírito de poder, de amor e de moderação. Moderado significa não entrar em pânico, não entrar no desespero, mas ter a paz, manter o equilíbrio nos momentos mais difíceis da vida. Ninguém que não tem o Espírito de Cristo é capaz de entender isso. A pessoa que tem o Espírito de Cristo, que tem o Espírito Santo sobre ela, ele não é covarde, ele é ousado, ele tem um poder dentro dele, uma graça. Parte da glória de Deus reside sobre a vida dele e ele consegue permanecer firme. Olha, você foi salvo, você foi chamado antes da fundação do mundo. Se você ainda não tem Cristo Jesus, se você ainda não sente no seu coração de que você é salvo, eu quero dizer para você, Cristo quer salvar você. Cristo quer alcançar o seu coração. E eu vou dizer mais, muitas vezes as pessoas pensam assim, pastor, eu creio que Deus tem um propósito na minha vida. Eu creio que eu preciso entregar a minha vida a Cristo. E eu quero te fazer uma pergunta, o que impede você de seguir a Cristo? Será que são os seus pecados? Será que aquilo que você tem autoestima, será que são os ídolos do seu coração? Será que são os vícios que você tanto alimenta o seu coração, a sua alma, que impede você de seguir a Cristo? De entregar o teu coração e entender, falar assim, eu quero viver e experimentar essa fé? O que impede você de receber esse espírito de coragem, de poder e de ousadia? Ora, se é algum vício, se é alguma coisa, decida hoje abrir seu coração e falar, Deus, eu quero essa graça. Eu quero entender o que significa esse poder, eu quero entender o que significa esse sentimento, eu quero experimentar essa fé de uma forma sobrenatural. Porque Cristo nos chamou, nos salvou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Algumas pessoas pensam assim, olha, eu já vi muito isso, olha, eu preciso consertar algumas coisas na minha vida. E ao consertar na minha vida, então eu vou seguir a Deus, então eu vou para a igreja. Deixa eu dizer uma coisa, enquanto você achar que você será capaz de consertar alguma coisa para seguir a Deus, você permanecerá perdido no mundo. E pior, a sua alma continuará cega na dor e na aflição. Agora, quando você entender que a obra de santificação, de transformação, de mudança de mente, de mudança de coração, de caráter, de postura, de libertação de vícios, de libertação de sentimentos que aprisionam você, não depende de você, mas depende da obra do Espírito de Deus na sua vida. Então você vai ser ousado a tomar uma decisão na sua vida e falar assim, olha, eu decido hoje entregar a minha vida a Cristo. Mas enquanto você achar que você é capaz de arrancar qualquer pecado por você mesmo, qualquer vício por você mesmo, achando que isso vai fazer de você uma pessoa melhor para então um dia estar na igreja, você está equivocado. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. A igreja é um lugar de pessoas que estão doentes e que reconhecem que precisam do médico dos médicos, que reconhecem que precisam de Cristo, de Jesus, para mudar o seu coração, para mudar o seu caráter, para mudar a sua mentalidade. Enquanto você achar
que você precisa melhorar um grau da sua moralidade, um grau da sua integridade, um grau da sua postura, para você ir para a igreja e testemunhar a Cristo, você estará enganado. Nós testemunhamos a Cristo porque temos Cristo. Nós testemunhamos a nossa fé porque a fé, ela motiva o nosso coração, motiva o nosso espírito de viver em santidade e integridade com Deus. Sem esse espírito, nós somos incapazes de viver uma fé que testemunhe a verdade do Evangelho. Mas aí você também diz assim, mas olha, eu vejo tantos cristãos dando tão mau testemunho, eu vejo tantas pessoas fazendo coisas erradas que estão na igreja, que estão lá louvando, que estão lá engrandecendo, que andam com a Bíblia debaixo do braço, que andam com roupa assim, com gola assim assado, dizendo-se cristãos, mas dão mau testemunho. Deixa eu dizer uma coisa, quem é você para julgar essa pessoa? Quem é você para achar que você é melhor do que ela? Será que a sua moralidade justifica você diante dela? Você está enganado. Quem justifica alguém única e exclusivamente é o próprio Cristo. É Cristo que justifica o pecador. É Cristo que muda o coração do perdido. É Cristo que transforma a moral de qualquer pessoa. Aquele pobre indivíduo que ainda está dentro da igreja e que dá mau testemunho, ele está aprendendo a caminhar na fé. E se ele não aprender, eu sinto muito em dizer, ele ficará para trás e terá uma grande surpresa no dia que ele tiver que se apresentar diante de Deus. Porque ele sabe que se ele não corrigir a sua postura, de que se ele não viver segundo o Evangelho, segundo a vocação que ele foi chamado, se ele não reavivar todos os dias o dom da fé no seu coração, ele será apartado daquilo que ele tanto esperou, que é a salvação. Que a Bíblia fala, nem todos que dizem Senhor, Senhor será salvo, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Deus, ele deseja que nós venhamos fazer a sua vontade. Esse é o propósito de Cristo na nossa vida. Por isso que Paulo, ele admoesta Timóteo, para que Timóteo pudesse permanecer firme, reavivando todos os dias essa fé, essa esperança, esse testemunho, pagando preço, suportando o sofrimento do tempo presente, sendo corajoso em enfrentar as durezas da vida, sendo corajoso em enfrentar os próprios pecados do seu coração para vencer e testemunhar, sabendo de que ele seria salvo, não pelas suas obras, mas sim pela justificação do sangue do Cordeiro sobre a vida dele. E aí a palavra, versículo de número 10 diz assim, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Olha, Paulo ele fala para Timóteo que nós estamos vivendo em uma era de ouro, em um momento de uma grande oportunidade. Não significa que Cristo ou que Deus tenha se tardado em revelar o propósito através de Cristo, não. Significa que havia um tempo determinado de Deus revelar todas as coisas. E que agora Timóteo, assim como eu e você, vivemos no tempo onde Cristo já se manifestou, onde Cristo já se revelou e que ao se revelar, Ele agora nos dá a oportunidade dessa salvação e dessa graça. E Cristo, Ele trouxe luz à vida. Por que Cristo trouxe luz à vida? Porque os homens que estavam por aí, assim como aqueles que estão caminhando por aí sem Cristo, eles estão vivendo? Sim, mas tem uma vida moribunda, uma vida escura, sombria, triste, lamentável, sem qualquer alegria ou expectativa. Mas aquele que tem a Cristo, ele tem uma luz sobre a sua vida. Ele tem uma luz sobre o seu coração, sobre o seu entendimento. E por isso é que nós temos uma verdadeira esperança. É por isso que nós não somos dos que retrocedem, mas somos daqueles que avançam pela certeza e a convicção do que Deus faz e realiza na nossa vida. E não só isso, Ele trouxe também a imortalidade pelo Evangelho. Olha que coisa tremenda. Sabe o que isso significa? Que Cristo, Ele venceu a morte. Venceu a morte não significa que talvez eu ou você não venhamos experimentar a morte. Significa que Cristo, Ele anulou o pior da morte. O pior da morte era manter a pessoa lá, esquecida, presa pela eternidade. Não.
Cristo, ele nos deu a garantia de que ainda que possamos morrer, será apenas algo temporário, porque ele venceu o poder da morte. Porque agora eu e você, ainda que morramos, viveremos. Viveremos na glória, viveremos na eternidade. E ainda existe uma promessa tão extraordinária para a igreja quanto o arrebatamento, que logo se aproxima, que é a ressurreição. Cristo, assim como Cristo ressurgiu, nós também iremos ressuscitar. A morte não será capaz de impedir o crente. A morte não será capaz de nos impedir, porque viveremos um estado de glória eterna, seremos ressurretos, transformados. Por isso que nós não devemos temer a morte, mas confiar única e exclusivamente na graça de Deus. Porque a esperança que eu tenho é a esperança de que um dia eu vou viver eternamente. A morte, para mim, naquilo que a palavra de Deus diz para mim, ela é apenas um estado temporário de descanso apenas. Não é algo que vai me limitar ou que vai me impedir, muito pelo contrário, ela vai me aproximar do próprio Deus e do próprio Cristo. Por isso que o Evangelho, ele é uma grande certeza para nós, de que nós já vencemos essa morte. E aí o apóstolo Paulo diz assim ainda, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Né? Paulo foi o pregador, o mestre dos gentios. Por isso, estou sofrendo essas coisas, por causa do Evangelho. Naquela época ele estava sendo perseguido. Todavia, não me envergonho. Preste atenção nesse texto. Olha, Paulo fala que ele não se envergonha. Ele estava preso, sentenciado à morte. Ele sabia que ele estava preso por causa de testemunhar o Evangelho, de testemunhar a palavra. Mas ele disse, olha, porque eu não me envergonho, porque eu sei. Preste atenção no que diz o texto. Porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O apóstolo Paulo, ele não está dizendo assim, olha, porque eu bem sei no que eu tenho crido, mas em quem eu tenho crido. Sabe qual é o problema de muitos cristãos hoje? Sabe por que muitos cristãos, ou pessoas que se dizem cristãos, talvez não herdarão a salvação? Porque eles têm se firmado no que estão crendo, não em quem estão crendo. Muitas vezes, o cristão está firmado na doutrina, no dogma de uma determinada igreja, naquilo que é estabelecido pela teologia até. Não que o dogma seja ruim, não que a doutrina não seja importante, muito pelo contrário, a doutrina, o dogma, a teologia que seja sadia é extremamente boa para nós. Mas eu não posso me pautar nisso. Eu preciso manter e ter a certeza daquele a quem eu creio, que é o próprio Cristo, que é o próprio Jesus. É quando nós entendemos isso, nós rompemos com todos os rótulos e barreiras da placa da igreja. Nós rompemos com todo o rótulo do viés ideológico da igreja A ou da igreja B e passamos a entender que nós, o corpo de Cristo, é a igreja que crê em Cristo. E não na doutrina que é tratado na igreja A ou na igreja B, mas é na certeza, na convicção de que nós estamos em Cristo, a certeza de que temos crido nele e de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O que Paulo quis dizer nessa certeza de que Deus iria guardar o seu depósito até aquele dia? É a certeza de que Deus garantiria a ele, em Cristo Jesus, toda certeza, toda convicção, toda promessa, toda herança da fé que ele depositou e que morreu por ela, que está em Cristo Jesus. Sabe o que isso significa? Que se você for corajoso, que se você for fiel a Deus, que se você não retroceder, mas se você manter vivo todos os dias o Espírito Santo dentro do teu coração, a palavra da verdade, a fé em Cristo, o teu amor por Deus, significa que quando chegar aquele dia, não terá sido em vão, mas terá valido a pena todo esforço, toda dor,
toda a paciência, toda a perseverança, toda a convicção de ter sofrido todas as coisas por amor a Cristo, de ter aberto mão de tantos prazeres e vontades dessa vida, de ter lutado com tamanha dor contra o pecado, buscando um viver santo. Deus, Ele é fiel para nos guardar, Ele é poderoso para guardar a nossa fé, ainda que tenhamos sofrido pela causa do Evangelho, ainda que tenhamos sofrido por abandonar o pecado, porque abandonar o pecado gera em nós sofrimento sim, porque significa não fazer a vontade da nossa carne, mas buscar fazer a vontade que está em Cristo Jesus. Você tem crido? Será que você tem essa mesma fé de que Deus, de que o próprio Cristo, Ele é poderoso para guardar a sua fé, para guardar a sua salvação, para guardar a sua justificação? Querido, deixa eu dizer uma coisa, você precisa experimentar essa fé, você precisa viver essa fé, porque quando você viver isso, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem demônios, nem dor, nem aflição, nada vai separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade. Nada vai impedir você de experimentar aquilo que Deus está reservado sobre a sua vida. Mantenha o padrão das sãs palavras, de que me recebeste e ouviste com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, guarda a fé. Guarda a fé, vou repetir, querido, guarda a fé mediante o Espírito Santo que habita em nós. Você tem guardado a fé que você tem ouvido e recebido? Você tem guardado a palavra da verdade que tem sido revelada e ministrada ao teu coração? Você tem guardado a tua esperança, a tua fé da verdade que a palavra de Deus prega a seu respeito? Você tem guardado a palavra naquilo que ela refere a você, a um viver santo, a um viver longe dos prazeres dessa vida, longe do mundo, decidido a abandonar o pecado, decidido a abandonar aquilo que satisfaz o seu coração, o seu ego, a sua carne, os seus ídolos, e disposto a arrancar todos os ídolos que tem dentro de você para adorar e glorificar e amar única e exclusivamente a Cristo, única e exclusivamente a Deus. Ora, eu tenho aprendido sobre isso, eu tenho falado muitas vezes sobre isso. Arranque os ídolos do teu coração. Arranque aquilo que impede você de servir a Deus, de viver essa fé, de estar em Cristo. O que tem impedido você? O que tem acovardado você? O que tem trazido temor, medo, aflição para você? Ora, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Quando o cristão entende essa palavra, ele tem uma experiência com Deus. Quando você vive um relacionamento com Deus, você consegue entender e viver o que essa palavra está dizendo. Aí sim você é um corajoso, você é uma corajosa. Ser corajoso, ser corajosa, preste atenção no que eu vou dizer. Não significa que em algum momento você não vai chorar. Não significa que em algum momento você não vai sentir dor. Não significa que em algum momento você não se sentirá inseguro. Mas significa que quando esses sentimentos vier, você vai ter a moderação, na confiança do amor de Deus que está sobre a sua vida. E você jamais vai perder a Cristo de vista. Nem mesmo vai entrar em desespero ou em pânico, mas manterá firme a convicção da sua fé. E isso trará sobre a tua vida uma paz tão grande, que se alguém dizer para você, como o apóstolo Paulo estava sentenciado à morte, preso, você vai ter a alegria de dizer assim, olha, eu me alegro nas minhas algemas, no meu sofrimento. Ele ainda vai ter coragem de dizer, como Paulo falou para Timóteo, olha, participa comigo desse sofrimento pelo amor de Cristo. Você está disposto a sofrer os sofrimentos de Cristo? Precisamos entender isso. Por quê? Porque o mundo lá fora é totalmente contrário a tudo aquilo que Cristo disse e nos ensinou.
O mundo lá fora que se afasta de Deus é contrário a tudo aquilo que é a verdade de Deus para nós. Você precisa permanecer firme. Você precisa ser um corajoso nesse tempo. De ser fiel a Deus dentro da sua casa. De ser fiel a Deus dentro do seu lar. Talvez você nunca tenha sido tão provado a dar testemunho da fé como você está sendo provado agora. Sabe por quê? Porque nesse momento a tua esposa está vendo quem você é. O teu marido está vendo quem você é. Os teus filhos estão vendo quem você é. Você está vendo quem são os seus filhos. Você está vendo quem é aquele que é fiel e aquele que não é fiel. O nosso maior testemunho não é aquele que nós demonstramos dentro da igreja. Quando você chega, abraça o teu irmão e dá a ele a paz do Senhor Jesus, vestido com uma boa roupa e com uma Bíblia na mão. O maior testemunho é aquele que você dá dentro do seu lar. É aquele que você dá dentro da sua casa. É aquele que você dá quando tudo parece tão difícil. Quando ninguém sabe o que você está passando dentro da tua casa. Quando ninguém sabe daquilo que está faltando para você. Mas você sabe. E você permanece fiel a Deus. Sem murmurar, sem retroceder, sem reclamar. Mas adorando, glorificando e exaltando a Deus. Para encerrar, eu gostaria de lembrar a você algo que foi dito lá no Antigo Testamento para um povo que se dizia crente. Quando a nação de Israel estava diante de Canaã, prestes a tomar posse, logo após o relatório dos espias, ali foi revelado quem eram os verdadeiros crentes. 12 espias. 10 disseram, olha, a terra é boa, a promessa é para nós. Tudo que foi falado, tudo aquilo que foi revelado é verdade. Mas tem um problema. Lá tem gigante e nós somos pequenos demais. Se nós entrarmos lá, eles nos matarão, acabarão conosco. Estará tudo acabado, tudo encerrado. Quem seremos nós? E aí o povo começa a querer retornar para o Egito, começa a murmurar. E Josué e Caleb falam assim, olha, tem tudo isso sim. Tem gigante sim. Tem adversidade sim. O povo lá é numeroso, é grande, são grandes exércitos. Nós somos pequenos diante dele, mas nós temos uma coisa que eles não têm. Nós temos algo que eles não têm. Nós temos o poder de Deus sobre a nossa vida, porque aquela terra nos foi dada mediante uma promessa. Sabe o que isso significa? Que o céu é para aqueles que têm coragem de olhar toda a adversidade, de olhar todo o problema e falar assim, ele é meu, Deus me garantiu. Eu tenho uma certeza, tenho uma promessa que a palavra de Deus me garante. É difícil, a porta é estreita, é. Eu tenho que negar a cruz, eu tenho. Mas a herança é possível. Eu posso vencer o gigante, eu posso vencer o medo, eu posso vencer a adversidade, eu posso vencer os meus adversários, eu posso vencer os adversários que estão dentro de mim, porque a promessa é minha. E o que aconteceu com aquele povo? Aquele povo que murmurou, ninguém recebeu. Todos morreram no deserto. Mas Josué e Caleb, junto com uma turma lá que era jovem, menos de 20 anos, entraram na terra prometida. Sabe o que isso significa? Que quando você entende o que você recebeu da parte de Deus e que você não tem um espírito de covardia, mas você tem um espírito de poder, de amor e de moderação, ainda que tudo diga o contrário, ainda que todas as circunstâncias pareçam totalmente impossíveis, você tem uma certeza, uma convicção daquilo que Deus separou e preparou para você. Irmãos, eu falo isso com muito temor a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar, assim como eu sinto quando eu prego no púlpito. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã que ouve essa palavra. Não abra mão e não perca a visão daquilo que Deus prometeu para você, da herança que você tem, da promessa que Deus tem sobre a sua vida. Porque ainda que tudo pareça difícil, Deus está com você. A promessa é sua, quer para a vida, quer para a morte. Porque nem a morte vai ser capaz de parar você. Porque aquilo que Deus preparou para você, nem a morte vai parar você. Você pode perder alguma coisa aqui, mas você não perderá a eternidade se você permanecer firme na promessa de Deus. Não tenha medo.
Não tenha medo do vírus, não tenha medo do Covid, não tenha medo da perseguição, não tenha medo da enfermidade, não tenha medo. Tenha fé, tenha coragem, tenha o poder de Deus sobre a tua vida, tenha o amor de Deus sobre a tua vida, tenha a moderação do Espírito sobre a sua vida, mantenha o fruto do Espírito nesse tempo, para que você possa dar o testemunho de que Cristo é o Cristo que está em você, porque você sabe em quem você tem crido e que Ele é poderoso para guardar você até aquele dia. Cristo vai guardar você até aquele dia, se você manter a sua fé. E aí eu quero te fazer mais uma vez uma pergunta. Coragem ou covardia? O que tem em você? Se você se sente desencorajado, se você se sente acovardado, ou talvez você muitas vezes se perguntou por que eu ainda não fui, por que eu ainda não assumi essa fé, por que eu ainda não entreguei a minha vida a Cristo. Você está na sua casa agora, ouvindo essa palavra. Deixa eu dizer uma coisa, não perca mais tempo. Entregue a sua vida a Cristo onde você está. E se você, que até aqui tem dito que é crente, mas tem se sentido covarde, dobre o seu joelho, peça perdão a Deus pela sua covardia, reconheça que você é pecador, que você é pó e que você depende tanto da graça e da misericórdia de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele vai renovar você, ele vai fortalecer você, ele vai levantar você, ele vai fazer acender de novo a chama do amor de Cristo no seu coração, a chama do desejo da palavra, de adorar, de viver, de testemunhar, de ter a moderação, de ter o controle, de ter a fé, de ter a paz e de nunca mais se acovardar. E se você tem sido covarde até aqui, ou não tem sentido forças, eu quero convidar você a entregar a tua vida para Jesus hoje. Entregue a sua vida a Cristo. Confesse a Jesus como seu Senhor, como o seu Salvador. Ora, eu estou fazendo esse apelo, e olha, nunca um apelo ele foi tão particular como está sendo agora. Porque o apelo que nós fazemos à igreja, lá na igreja, nós convidamos as pessoas que venham à frente para nós orarmos por ela. Agora esse apelo é um apelo que é você e Deus, você dentro da sua casa. Você não precisa provar nada para ninguém, você não precisa mostrar nada para ninguém, é você e Deus. Mas se você estiver disposto, eu vou dizer uma coisa, você terá um desafio depois que sair dessa quarentena. De tomar a posição de falar assim, eu vou servir a Deus. Eu vou ser fiel a Deus. Eu vou procurar uma igreja. Eu vou procurar a casa do Senhor. Eu vou ser fiel a Deus. Eu vou testemunhar o Evangelho de Cristo na minha vida. Deixa eu dizer uma coisa, Deus quer te libertar da angústia, da depressão, da dor, da aflição. Deus quer te libertar da enfermidade, Deus quer te libertar do vício, do pecado, da prostituição, da lascívia. Deus quer te libertar do vício do cigarro, do vício da droga, do vício da bebida. Cristo quer te libertar. Eu vou dizer uma coisa, você não vai conseguir isso sozinho. Mas se você confessar Cristo hoje, se você dobrar o seu joelho e falar assim, Deus, eu quero, eu recebo. Não, eu vou mudar essa palavra. Deus, eu quero. Será que o Senhor pode me receber? Do jeito que eu sou, pecador e falho do jeito que eu sou, eu tenho certeza que Cristo está de braço aberto para receber você e revestir você de poder, de graça, de misericórdia e dar a você um espírito de ousadia, de coragem e de amor. E que você a partir de hoje possa saber em quem você crê, que é Cristo Jesus. Eu quero orar por você, você que decide entregar sua vida a Cristo, você que decide renovar a tua aliança com o Senhor. Você que decide buscar mais de Deus, consagrar mais a sua vida a Cristo. Eu quero orar por você. E se você que decidiu entregar a sua vida a Cristo, sentir o desejo de falar comigo, entre aí na página da igreja, mande uma mensagem. Eu vou entrar em contato com você, eu vou falar com você, eu vou orar por você, eu vou ligar por você. E você pode ter certeza que você não estará sozinho, mas você fará parte e estará juntamente comigo, com o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, que é a igreja do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você nessa hora, eu quero interceder por você, para que a graça de Jesus te alcance, para que o Senhor Jesus te fortaleça e você seja um corajoso, uma corajosa daqui para frente. Nada vai parar você, nada irá fazer com que você tema daqui para frente,
mas você terá a paz que excede todo entendimento. Feche seus olhos, eu quero orar por você nessa hora. Pai, em nome de Jesus e diante da Tua palavra e desse momento, e pela presença do Teu Espírito aqui, ó Pai, eu peço que o Senhor esteja movendo sobre cada vida que ouve essa palavra e essa oração nessa hora. Ó Pai, o Senhor é capaz de alcançar as pessoas, aonde quer que elas estejam, seja em Volta Redonda ou em qualquer lugar do mundo através dessa palavra. Porque o Senhor é que toca, que alcança e que salva e que restaura o coração dos homens. Senhor, Tu és o único que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é o único que pode renovar a fé dos Teus filhos. Eu te peço nesta hora, ó Pai, toma essa vida nas Tuas mãos. Toma esse homem, essa mulher, esse jovem, essa jovem, que decide entregar a vida dele a Jesus nessa hora, que está com a sua alma aflita e desesperada, querendo ser liberto, querendo ser curado, querendo ser restaurado, querendo ser tocado pela Tua presença e pela Tua misericórdia. Ó Pai, em nome de Jesus, que a Tua mão os alcance nessa hora, que o Teu Espírito Santo traga a paz, o consolo, o renovo e o refrigério. Ó Pai, e que ele tenha o Seu nome escrito no livro da vida, e que ele possa ter a clareza, o entendimento da Tua vontade, do Teu propósito nessa hora, que ele seja tocado profundamente, que os seus olhos sejam abertos, que o seu coração seja rejuvenescido, restaurado para a glória do Teu nome. Ó Pai, toma essa vida nas Tuas mãos, cura ele, cura ela, liberta ele, liberta ela, sara, transforma. Ó Pai, assim nós entregamos essa vida nas Tuas mãos nessa hora, certo? Da vitória, da convicção do Senhor Jesus alcançar, sarar e curar. Ó Pai, assim como sobre esse irmão ou essa irmã que está na sua casa ouvindo essa palavra, sobre aqueles que estão nos leitos de hospitais ouvindo essa palavra, Pai, em nome de Jesus, eu sei em quem eu tenho crido e que o Senhor é poderoso para guardar a minha fé, para guardar, ó Deus, esse irmão, esse homem, essa mulher, e também para curar, restaurar e restaurar. Pai, em nome de Jesus, envia a Tua cura, envia, ó Deus, o Teu Espírito Santo, ó Deus, para renovar, para restaurar, para fortalecer, para trazer sobre ele, ó Deus, essa unção de ousadia, de poder, de amor, de moderação e de fé, ó Pai, e de cura e de milagre. Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço que o Senhor renove, restaure a vida de cada um desses irmãos, trazendo cura, salvação, restauração e renovo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Pai, é nessa convicção e fé que eu oro, na certeza da Tua fidelidade, do Teu amor e da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te dê a paz. E que o grande amor de Deus o Pai, a consolação do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Ora sim, e peço a bênção do Senhor Jesus sobre a tua vida nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Se você ouviu essa palavra, se essa palavra falou ao seu coração, se essa palavra edificou você, compartilhe essa palavra. Talvez haja alguém que precisa ouvir essa palavra, de receber essa oração. Alguém que precisa de cura, de restauração, de força e de renovo no Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te fortaleça, que Deus faça de você um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, cheio de força, cheio de graça, de poder, amor e unção. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, um forte abraço, um beijo no coração para todos vocês. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.